Independiente de México presentó su programa Chespirito y la Mesa Cuadrada. Es el Chapulín Colorado. ¿Que no me oyó? ¿Qué pasa? ¡Dije firme, señor! No, gracias. No, de veras otro día con todos. Aquí dije yo firme, señor. Sí, señor. Tinha que ser o Chaves mesmo. Maravilha, maravilha, André Souza para mais um vídeo especial para você. Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves do 8, ou El Chavo del Ocho em sua língua espanhola, era um camarada que deu vida ao personagem em 1971, quando fez um curta, bem curto inclusive, contando a história de um garoto de 8 anos que se encontra com um vendedor de balões, nada mais nada menos que Ramon Valdez, ou também conhecido como Seu Madruga. Claro que sim! Ai, que Toma, bom. toma, tudo certo. Mas antes de estripular com as aventuras do Chaves, dá um likezão maroto e se inscreva em nosso canal. Compartilhe com os outros fãs do Chaves que vão adorar conhecer tudo isso. Isso. Nem Bolanhos sabia que a coisa ia dar tão certo. Fato é que os caras grandões da TV gostaram tanto que iniciou ali o Chespirito, ganhando uma história e nome como El Chavo del Ocho, o nosso Chaves brasileirado. O programa sai então do México para a América Latina, chegando ao Brasil em 1984, apenas essa data, e a atração principal da Televisa no México e no SBT. No seriado, Chaves mora numa casa de número 8 no Cortiço, ou Vila, em algum lugar do México, o qual não tem pai nem mãe. O que o criador esqueceu de contar é que, como um garoto de 8 anos sobrevive sozinho em uma casa. De quem é a casa? Como ele se sustenta? Mas enfim, não vamos estragar a história, a fábula. Então, o fato é, Chaves é o carinha mais amado do Brasil que se esconde num barril e mora na casa número 8. Pronto, é isso que fica legal. Mas antes de falar da vila e dos demais personagens, vamos entender o que muitos ainda não entenderam. Algumas curiosidades de Bolanhos antes de iniciar El Chavo del Ocho. Os seriados Chaves, assim como Chapulín Colorado e Dr. Chapatin, na realidade, surgiram como blocos, quadros, de um outro primeiro programa piloto que deu muito certo, chamado Los Super Genios de la Mesa Cuadrada. Televisión Independiente de México presentó su programa Chespirito y la Mesa Cuadrada. Esse programa teve início em 15 de outubro de 1970 e terminou em 20 de fevereiro de 73, na Televisión Independiente del México, sofrendo suas alterações ao longo desses quase 3 anos no ar. El señor Oscar Brooks envía 3 preguntas de cacería. La primera: ¿podrían decirme con qué objeto los cazadores matan a los animales indefensos? No, con escopeta, pues. Ah, correcto. ¿Con qué se cazan los elefantes? Con las elefantas. Chespirito foi chamado por causa do seu talento pela recém-fundada TV Tim, que deu total liberdade de criação e lhe abriu espaço antes mesmo da Mesa Quadrada, em 1968. Las estrellas de La Tremenda Corte. Daí em diante, Chespirito não para de criar e crescer. Mas e o Chaves? O que tem a ver com tudo isso? Calma, vamos lá. E você vai entender tudo isso, ok? A Mesa Quadrada era como se fosse um telejornal copiado de um outro telejornal existente chamado Mesa Redonda. Tipo, como se tivesse satirizando o quadro original, entendeu? Y tirado a la misa. Muchas gracias, mija. Saludite la buena. El doctor Chespirito Chapatín. Nesse programa, eles reportavam e comentavam entre eles, é claro, uma notícia fictícia, exagerada, baseado numa notícia existente e reportada pela Mesa Redonda. Tá entendendo a coisa aí? ¿Qué me dice cebolla? Por la cabeza blanca y el rabo verde.
Inicialmente protagonizavam o programa Chespirito, o Dr. Chapatin, Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, que no programa era Mococha Pechocha, que ninguém entende o que significa em português, mas vamos falar. Ramon Valdez, o seu Madruga, como Engenheiro Ramon Valdez. E, por último, Rubens Aguirre, o Professor Girafales, como Rubens Aguirre Girafales, por ser grandão, sabe? Girafales. De girafa, deve ser isso, algo assim. Num desses programas, em 71, é criado uma enquete chamada El Chapulín Colorado. O programa altera seu nome para Chespirito e la Mesa Cuadrada e surge o quadro Los Chifladitos, com o próprio Chespirito e Rubens Aguirre, o Girafales. ¿Te sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, Lucas. Si hay unos que dicen que estamos locos, hay otros que dicen que somos idiotas. E daí, em 71 mesmo, surgiu mais um quadro, chamado então o nosso querido El Chavo del Ocho, que se destaca com o curta-metragem bem curto, o qual falamos lá no início do vídeo, lembra? Onde o seu Madruga vende balões, a Chiquinha era uma garotinha que aparecia com ele, e o Chaves ficava secando tudo aquilo e não podia comprar nada por ser pobre, tá lembrado? Em 1972, o quadro Los Chifladitos se acaba devido à saída do Girafales, tentado por uma proposta de outra TV, com um valorzinho maior com certeza. Mas isso foi bom porque Bolanho se obriga a dar mais destaque para os quadros do Chaves e do Chapulín na Mesa Quadrada, aumentando sua duração de 30 para 60 minutos, nas noites de segunda-feira. Pero cerré el ojo que no debía. Oh, Espera. Isso durou até o início de 1973, onde o Chaves e Chapulín Colorado tomaram vidas próprias por ter tido tanto sucesso com os quadros, e assim iniciaram-se os seus próprios programas. Oh, e agora quem poderá me ajudar? Eu! O Chapulín Colorado! Não contavam com minha astúcia? Sigo meus bons? Entende agora o porquê de eu falar da Mesa Quadrada antes? Porque foi lá que tudo começou, entendeu? Mas isso eu tenho certeza que você não sabia. Daí vieram Chapulín, Chaves, Dr. Chapatini, Chompiras, etc, etc. Mas vamos focar só no Chaves do 8 agora, ok? Inicialmente, como vimos, era só o Chaves, El Chavo, a Chiquinha, a Chilindrinha, né? No original, vamos dizer assim. Seu Madruga como o seu Ramon e o seu Barriga, que o chamavam apenas de senhor, só isso, mais nada. O senhor Madruga vestia uma camisa amarela e o Chaves chorava berrando igual um maluco, pra não dizer outra coisa. Distinto do seu bordão famoso que é o pipi, certo? Ainda em 1973, eles agregam ao seriado um novo cenário e a chegada dos demais personagens. O Kiko Carlos Villagrán chega com Dona Florinda, a Florinda Mezza, e a Dona Clotilde também vem nessa baciada toda aí, certo? A Angelines Fernandes. Bom, pra quem é fã do Chaves, dispensa-se detalhes dos personagens, ok? Mas basicamente, só a grosso modo, é mais ou menos assim, ó. Chaves, o garoto pobre de 8 anos, ok? Que mora no 8, na casa do 8 e se esconde temporariamente num barril, certo? É isso. Kiko, o metidinho da vila e melhor amigo do Chaves. Inclusive, ele tem 9 anos, um ano mais velho que o Chaves no seriado e no personagem. Chiquinha é aquela intrigueira, sabe, da turma, tipo, que adora aprontar e jogar na costa dos outros. Seu Madruga, um desempregado ferrado na vida que apanha da viúva Florinda e é assediado pela aposentada horrível bruxa do 71. Dona Florinda, a essa se acha a dondoca da vila, que mora junto com seu filho, é claro, é viúva de um marinheiro Frederico, que também é nome do Kiko, e não se mistura com a gentalha. Seu Barriga, o dono do cortiço. Cenário de tudo isso, basicamente é isso do seu Barriga. Já o Dr. Chapatin, um médico de idade, mais ou menos com a faixa de Abraão, Matusalém ou coisa assim, surgiu na Mesa Quadrada. Ele que apresentava tudo lá, era o coadjuvante da coisa, entendeu? Como vimos lá na primeira parte dessa matéria, certo? E teve passagem esporádica pelo Chapulín e até pelo Chaves, mas ganhou seu próprio programa, embora foram poucos capítulos, mas teve um valor na turma do Chaves. Era o velhinho Dr. Chapatini. Não! Sim! Não! Sim! Não! Sim!
Daí por diante, muitas coisas vieram a mudar no seriado do Chaves. Por exemplo, o seu Barriga trouxe o seu filho, o Nhonho, que era ele mesmo, entendeu? A dona Florinda, que ganhou uma sobrinha, a Popes, de uma irmã imaginária que mora na outra cidade, sabe lá qual, e que de vez em quando o Kiko vai tirar umas férias com as tias ricas lá nessa cidade imaginária, certo? E isso aí vira principalmente uma desculpa usada quando o Kiko deixa o seriado no episódio de Acapulco por algumas desavenças com Bolanhos. Sabe como é que é, né? Coisa de mulher pra cá, ciúme dali, um pega a mulher do outro, enfim. E aí diz as más línguas que Florinda Meza foi sua ex-noiva do Kiko. E aí o que aconteceu? O Chaves, o Bolanhos cresceu o zoião e sabe-me lá o que acontece na realidade. Mas aí acabou. Kiko saiu fora e deixou todo mundo na poeira. Era uma família. Era uma família, nos entendíamos só com voltear a ver. Então, estávamos muito compenetrados, todos, até que Roberto começou a fazer coisas raras, né? E pensou que todo era... Ele creyó que todo era criação dele. Ele menospreciou a seus companheiros. Ah, teve ainda o restaurante da Dona Florinda, que na verdade foi uma criação de Bolanho pra dar sim um novo ar e uma nova função à Dona Florinda, porque Carlos Villagrán e Ramon Valdez, o seu Madruga, saiu nessa época, né? Foi apagada do seriado. Então, mesmo sem querer, a Florinda também nessa época acabou se tornando um pouquinho mais gentil, né? Ela não tinha aquela coisa tão metidinha, tão fresca e tão rústica. É por isso que colocaram o quadro do restaurante. Mas não foi nada assim, fim de carreira. Foi algo colocado após mesmo a saída de Kiko e do seu Madruga. Tem a volta do Girafales pra turma, após ele se afastar por um tempo, né? Lembra que ele saiu pra ganhar um pouquinho mais na outra TV e daí acabou voltando. Deve ter sido dispensado lá da televisão, enfim. Dentre os demais que apareciam esporadicamente, como a vizinha bonitona cobiçada pelo seu Madruga, o seu Madroga, um primo do seu Madruga que apareceu na vida ali do pessoal da vila, né, no seriado, e sumiu no mesmo episódio, nunca mais apareceu. A Patty, que teve o seu valor na vila e reaparece futuramente num outro bloco que eles inventaram mais pra frente, né, com a saída de todo mundo, a escolinha do professor Girafales. Mas que vergonha! Todos reprovados! Todos reprovados! Mas a culpa foi sua. Como disse? Sim, porque foi o senhor que corrigiu as provas. E foi o senhor que botou reprovados. Olha, se o senhor tivesse posto aprovados, nenhum de nós teria sido reprovado. O Ladrão da Vila, que também só apareceu em um episódio. E Godines, que a gente, assim, não sabe muita coisa sobre ele. Aliás, não sabemos nada. Apenas que ele é irmão do Chaves e que de vez em quando aparecia ali na vila pra aprontar com os meninos. E depois veio aparecer também na escolinha do Girafales. Godines. Não fui eu! Mas eu não estou te acusando de nada. Então, Vou lhe fazer uma pergunta. pra mim, por quê? Se eu não fiz nada? Agora sim, falando na escolinha do professor Girafales. Na realidade, esse foi o último quadro criado por Chespirito, que aproveitou as últimas aparições de Kiko, né, com a turma, antes dali da desavença e da coisa toda com Florinda Meza, aliás, com Florinda Meza, né, vamos corrigir aqui. E aí foi morar com as tias ricas e sumiu do seriado. Nunca mais ninguém ouviu. Os hipotecas! Os melecas! Pois não deu! Na escolinha, vemos alguns atores de figuração que não falam, não se mexem, não respiram, não fazem nada, só estão ali pra realmente figurar junto com os atores. Isso. Bom, após isso, o Chaves foi perdendo alguns dos seus personagens. Vamos ver quem morreu durante todo esse tempo da turminha do Chaves. Seu Madruga, no ano de 1988, nos deixa ali na cidade do México mesmo, vítima de um câncer no estômago, de tanto fumar, e inclusive morreu fumando, aos 64 anos de idade. Em 1994, a dona Clotilde morreu. Angelina Fernandes, também pelo tabagismo. Fumava que é uma doida.
Só por curiosidade, ela era uma das atrizes mais belas da Espanha. Não era nem do México, hein? E atuou muito na TV mexicana e que também teve que sair refugiada com seus pais da Espanha, onde é originária, certo? Pra Cuba, após seus pais se envolverem ali numa treta com a ditadura local do país, né? Naquela época. E principalmente com o camaradinha lá chamado Francisco Franco. Difícil ser o ditador, né? Em 1999, foi a vez de Horácio Gomes Bolanhos, o Godines, irmão de sangue do nosso amigo Chaves, né? Ele deixa o nosso planeta com um ataque fulminante cardíaco, pasmem, hein? Foi da seguinte forma, olha só a morte desse camarada, como aconteceu. Ele estava em uma gravação, em uma homenagem a Chespirito, seu irmão, na Televisa. Aí não aguentou de tanta emoção e teve um infarto no momento da gravação. Não temos imagens, mas a história relata dessa forma. O Jaiminho Carteiro também foi embora em 1994, um mês antes de Dona Clotilde, também vítima de ataque cardíaco, novamente um infarto. Esse ator entrou no lugar de Madruga, quando ele saiu pra gravar uns programinhas com o Kiko, que também não foi muito lá grande coisa e também não foi muito pra frente, ok? Peraí. Quer que eu lamba sua bochecha? Mas eu... Girafales, o grandão e galanzão da turma, foi embora em 2016 por complicações de uma pneumonia, 2 dias após fazer 82 anos. Tu presencia me encanta, es tan suave tu voz. Señorita que riega la albahaca, si te atrevido no me tildará. ¿Qué te puedo asegurar? Nuestros oídos pronto van a reventar. E bem diferente do que conhecíamos. Ele morreu bem avançado de idade. A todos los brasileiros a quienes no encuentro la manera de corresponder ese cariño tan hermoso que nos tienen a todos los personajes del Chavo del Ocho, a todos ustedes un abrazo. E o nosso querido Bolanhos, que se foi em 2014, dando fim na história de Chespirito, o nosso imortal Chaves do 8. Sí, eso. Es una de las expresiones características del Chavo. Ufa, essa matéria rendeu pesquisa e conhecimento dessa turminha. E merece um like. Isso. Digo mais, merece sua inscrição pela pelo baita esforço em todo dia postar curiosidades, fatos, babados, boatos, fofocas que vemos pelas redes afora, certo? Não contavam com as minhas astúcias. Bom, eu sou o André Pessoa e agradeço a curiosidade e colaboração ao canal, que não é o vídeo show, mas traz lembranças que o faz chorar ou rir, talvez, do passado, né?